Bem-vindas a mais um episódio. Eu sou a Ana Carles Longo. Eu sou a Ive Tavares. E juntas nós somos o Se Eu Se Eu Posso, Elas Podem. Podem. Ive, qual que é o tema da nossa entrevistada de hoje? O tema será presença, o melhor presente. Nossa, em uma época que a gente vive tão acelerada, com tantos estímulos, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Mas assim, muito mais do que isso, vem uma história muito inspiradora, que eu acredito que muitas mulheres vão ser impactadas, e através da inspiração dessa história, que é o foco do nosso podcast, histórias genuínas, conexões autênticas e negócios impactantes, é que a gente vem para transformar e potencializar a vida de vocês. Conta um spoiler dessa nossa entrevistada. Bom, essa nossa entrevistada, né, é muito especial e ela vai trazer muitas conexões e desafios. O que ela veio de uma transição, de alguma transição de carreira, de movimento com filhas, né, de olhar para o empreendedorismo dessa forma e levar a arte da comunicação. E vamos falar, né? Ela é jornalista, escritora e palestrante. Foi eleita a melhor apresentadora da TV no estado de Santa Catarina pela Associação Catarinense de Rádio e Televisão. Depois de 25 anos de jornalismo, sendo que 10 deles foi como líder, ela decidiu empreender, falar com o público de outra forma, trocando as telas pelos palcos, a lente da câmera pelo olho no olho. Ela adora o contato com a natureza, é casada, apaixonada pela vida, pelas filhas, Érica e Louise, e pelos livros. E quem será, hein, essa nossa convidada? Será que vocês já conseguiram identificar quem é ela? Adriana Kraus, seja muito bem-vinda. É uma honra ter a sua história compartilhada aqui no Se Eu Posso, Elas Podem. Eu quero muito que você fale um pouco da tua história para que a nossa comunidade consiga se inspirar através da tua vida. Ai, obrigada. Não tem como começar uma conversa sem agradecer vocês por esse convite, parabenizar por essa ideia, Se Eu Posso, Elas Podem, porque se tem algo que eu acredito, é numa frase que uma vez eu falei no ar. As mulheres são como as águas, crescem quando se juntam. Então, em muitos momentos, a gente cresceu num ambiente corporativo e que estimulou a competitividade entre as mulheres. Quando, num passado não muito distante, as mulheres viviam em clãs, em tribos, em comunidades, sempre se ajudando, assim como os elefantes, quando nascem, os filhotes, que protegem, fazem um círculo em volta, né? Vivem ali em manadas. Então, que a gente possa resgatar a nossa essência. Então, eu acredito, tenho convicção de que muito do resgate da nossa essência passa pela presença, pela atenção plena, os olhos nos olhos. Então, por isso que uma das minhas palestras se chama Presença, o Melhor Presente. E que você vai falar mais sobre isso. Como é que você chegou a esse momento de hoje estar falando sobre isso? Mas nós estamos muito curiosas, porque você passou 25 anos sendo jornalista e tem 2 anos que você está empreendendo. Como foi essa transição? Qual foi o principal motivo para você estar hoje fazendo o que você faz? Uau! Dá um livro, né? Essa resposta dá um livro. Eu sempre fui apaixonada pela profissão depois que eu me tornei jornalista, mas não era um sonho de infância. Não vou entrar aqui no mérito de contar exatamente como eu cheguei a ser jornalista, mas depois que eu me tornei, me apaixonei pela profissão, sempre na televisão. Depois eu acabei sendo colunista também do DC e do Santa e trabalhei um tempo na rádio, no programa Cafezão, participando ali com a questão do Jornal do Almoço, como eu era âncora do telejornal. A primeira vez que passou pela minha cabeça a ideia de fazer uma transição de carreira foi quando eu pari, não foi quando eu engravidei. Porque a cabeça da mulher que não tem um filho nos braços é uma. Só depois que você tem uma vida, dependendo de você, é que o seu olhar muda. Depois que a gente acessa sombras, sentimentos que você não faz ideia, num período do mês que a minha avó chamava de resguardo, mas que hoje em dia está mais famoso como puerpério, em que muitas coisas a gente não consegue nem explicar, que a gente sente. Mas eu tive convicção no meu pós-parto, da minha primeira filha, que foi em 2016, que eu não queria mais do jeito que era.
fez sentido durante aquele tempo, durante 20 anos. Naquele momento eu tinha mais ou menos 20 anos de carreira. Aquela loucura do telejornalismo, que é considerado uma emergência do hospital da notícia. Notícia o tempo todo, notícia não tem hora. Ser jornalista é uma das profissões mais estressantes do mundo, é classificado pela Organização Mundial de Saúde. A partir daquele momento eu comecei e eu era líder, como você falou, né? Desses 25 anos, e isso é um ponto que muita gente não conhece, sabe, Ana? Porque eu sempre acumulei a função de âncora, editora-chefe e gestora. O que é um outro desafio, né? Bem peculiar. Bem peculiar. Depois a gente pode falar um pouquinho dessa parte de liderança. Então, quando eu ganhei a minha filha, eu tinha uma equipe, eu tinha pessoas para liderar, e eu não queria voltar a trabalhar naquele momento. Eu não queria. Mas o meu marido estava em transição de carreira e eu não pude desistir naquele momento, eu não pude fazer uma pausa naquele momento. Não, vou parar 1 ano, 2 anos, se eu quisesse. Não foi possível. Então, eu voltei sem querer voltar. Mas eu pedi para mudar, então a gente mudou o esquema de trabalho, para eu não trabalhar mais na madrugada. Eu trabalhava mais de 15 anos no Bom Dia Santa Catarina, acordava 3h15 da manhã. Mas eu continuei, mesmo depois de voltar ao trabalho, pedindo um desafio. E aí surgiu o convite para voltar para Blumenau. Aqui eu comecei como repórter, mas eu voltei como coordenadora da unidade de jornalismo. Em Florianópolis, eu coordenava um produto. Aqui eu vim coordenar uma unidade. Lá eu comecei com 3 pessoas na equipe, 4. Aqui eu tinha 20. Então, eu tive uma história na liderança, na gestão, parecida com a de muitas pessoas. Num dia eu era colega, no outro eu era chefe. Então, só que, felizmente, no meu caso, a equipe foi crescendo paulatinamente. Então, eu tive 4, depois 6, depois 8, aí, de repente, 20. E aqui também eu tive outros desafios, que era orçamento, planejamento, GPD, PPR, demitir, contratar, tudo isso era minha responsabilidade. Então, eu tive filhos nesse cenário, em que eu me sentia dona da empresa. Eu sempre fui uma profissional CLT com olhar empreendedor. Onde eu estava, eu dava uma sugestão de projeto, eu posso dar um treinamento, porque eu não vou lá, faço a minha fatia e vou embora. Então, eu já tinha esse olhar empreendedor, mesmo sendo uma pessoa que trabalhava com carteira assinada. O que eu posso fazer melhor aqui? Porque era o meu ambiente. Então, quando eu tive a minha filha, começou a ser uma sobrecarga muito grande, e aí eu voltei para cá, mas estava legal aqui. E a pulguinha tinha ido dormir, depois que eu vim para Blumenau de volta, assim, eu tinha tido a primeira ideia de fazer a transição, não consegui. Aí veio o desafio de vir para Blumenau novamente, aí coordenar uma unidade, eu me senti desafiada de aprender coisas novas. E quando vim para cá, eu estava grávida da 2ª filha. E isso depois de quanto tempo? 2 anos. 2 anos depois. Então, foi muito tranquilo. Depois o retorno aqui foi muito legal. Eu quis voltar a trabalhar. A gente estava com vários projetos bons e veio a pandemia. Aí, na pandemia, a pulguinha que tinha dormido lá em 2016 acordou. Voltou. E aí, eu refleti muito. Eu fiquei com as minhas filhas em casa mais tempo. E eu via minha bebê caminhar, eu via minha bebê balbuciar as primeiras palavras, coisas que eu perdi da minha primeira filha em alguns momentos. Porque eu tive que aderir à geração creche. Então, foi bem difícil. Então, na pandemia, apesar de tudo que aconteceu, que foi muito terrível, toda a tragédia, a gente sai diferente dela, toda a história difícil nos traz um aprendizado. E, para mim, o aprendizado foi que as mulheres podem vivenciar a maternidade com mais presença. Mas o mercado não está preparado para isso. A gente mergulhou numa cultura da mulher 100% no trabalho. E aí a gente tem até uma frase muito famosa na internet, que a gente quer que a mulher trabalhe como se ela não tivesse filhos e crie filhos como se não trabalhasse. É verdade, foi bem interessante tu comentar isso. E aí, na pandemia, eu decidi que assim que as coisas voltassem ao normal, eu ia fazer a transição de carreira, mas não tinha colocado uma data. E aí, quando a gente não coloca data, as metas não se realizam, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Vou ler muitos livros esse ano. Meta super aberta, né? Esse ano, até quando? Quantos livros? Tá, vou fazer uma transição de carreira. Até quando? Que mês? Que dia? Como vai ser? Então, não tinha sido assim tão definido. Quando o mercado começou a voltar para presencial, quando chegou ali no final de 2021,
E eu tive uma série de desafios para resolver na empresa. Eu já tinha pensado, vou sair no final de 2021. Eu não vou deixar o barco afundar sem antes, como um olhar empreendedor, a resolver todos os problemas, contratar quem precisa contratar, treinar quem precisa treinar. Depois eu peço para sair. Aí, depois que eu resolvi assim, todos aqueles pepinos que os empreendedores sabem, demissões simultâneas, metas para atingir e tudo mais, eu tinha férias para tirar e eu tive um princípio de burnout. E aí, depois que essas férias terminaram e eu me resgatei, procurei minha terapeuta e disse, eu estou me observando, tem algo errado. Nós chegamos a esse diagnóstico, que era um princípio, então passei a olhar mais para mim. E quando eu voltei das férias, eu sentei com meu marido e aí nós definimos um prazo. Foi no comecinho de 2022. E aí eu disse para ele, vou pedir férias em maio para organizar com presença o aniversário da nossa filha e não encomendar tudo de terceiros, né? Eu quero fazer também um pouco desse aniversário, a gente preparar juntas um pouco da decoração ou algum prato que ela queira preparar. A gente costuma fazer uns palitinhos de frutas e a gente cortar as frutas, a gente viver aquele momento que vai ser criação de memória para o resto da vida. Então, decidimos que era em maio. Aí eu tirei férias, organizei o aniversário como eu queria. Fui para Florianópolis conversar com os diretores da empresa e depois organizamos a transição de carreira, que foi muito tranquila, foi muito bom. É muito bom poder fazer uma transição de carreira assim, em que você é transparente com seus CEOs, com seus diretores, em que você não está saindo com pressa, em que você está saindo decidida. Ou seja, a primeira ideia foi em 2016, eu saí em 2022. Não foi uma decisão precipitada, foi uma decisão pensada. E aí, entre a decisão com o marido em janeiro de 2022 e eu saí, literalmente, o dia da despedida no Jornal do Almoço, foi em junho, foram praticamente 6 meses, e aí, nesses 6 meses, eu comecei a olhar para o mercado. O que eu vou fazer? E, nesse meio tempo, eu recebi o convite para fazer algo que meu contrato na TV já permitia, porque os contratos com a Globo são bem restritos. A gente não pode ficar fazendo trabalhos comerciais, e eu concordo com isso, jornalismo ético, responsável, mas a gente podia apresentar eventos, ou como apresentadores, ou como mediadores. E aí, ali naquele prazo em que eu já sabia que eu ia sair, mas não podia contar para ninguém, eu fui convidada para fazer a apresentação de um evento, e o cliente perguntou, você não poderia fazer um fechamento para a gente? E aí eu perguntei, fale mais. Fale mais sobre isso. Quem sabe uma palestra pocket, algo assim. E eu perguntei o que era o negócio dele. Era uma construtora que estava mudando de patamar. Pela primeira vez, eles iriam lançar um empreendimento com um espaço de lazer, gramado, piscina, tem espaço para família, criança, animal de estimação. E aquilo conversava com os meus propósitos de vida, com presença, com atenção plena. E aí eu me conectei com o tema. Eu disse, topo o desafio. Elaborei a palestra e apresentei. Quando eu estava nervosa. Ai, Adriana, como a Ana falou aqui antes dos bastidores, mas você tem 25 anos de experiência. Mas uma coisa é olhar para a lente da câmera, sou só eu a câmera. Outra eu, com uma plateia de 300 pessoas, 800, 100, 30, olhos nos olhos, é muito diferente. E ali tinha mais ou menos 200 pessoas. E quando terminou, e eu fui aplaudida de pé, eu senti algo no meu coração que eu não posso explicar. E quando acabou a palestra, umas 4 pessoas vieram falar comigo sobre a questão do tempo que viveu com os filhos, que não esquece, das árvores que plantou no jardim e lembra que os filhos subiam e traziam a fruta para ela, que ela era a mãe. E de um outro empreendedor que tinha aberto uma loja de brinquedos aqui em Blumenau, mas brinquedos de madeira, brinquedos educativos, jogos que estimulassem o tempo de qualidade entre pais e filhos, e não brinquedos prontos, que quem acompanha nas redes sociais deve ver a enxurrada de vídeos de qualidade, aliás, falando que o excesso de brinquedos faz com que as crianças não consigam desenvolver foco, que o excesso de brinquedos prejudica criatividade, porque a criança não cria, ela recebe tudo pronto. Então, essas pessoas se conectaram comigo no dia da palestra e ali eu pensei, é esse o caminho. E ali foi o insight que eu tive. As palestras serão um caminho. Eu levar as minhas ideias, o que eu penso, as minhas transformações, os tombos que eu caí, os desafios que eu vivi, os erros que eu cometi, como uma forma de inspirar as pessoas à mudança.
E antes de ter esse insight, assim, você disse que se perguntou o que eu vou fazer. Você teve sabotadores que talvez você passou por um momento que não conseguia enxergar habilidades em ti, potencial do que você poderia fazer saindo da televisão depois de 25 anos? Porque, assim, tem muitas mulheres que eu acredito que já passaram por isso, que estão passando, e que é bom elas terem essa percepção, assim, para que de alguma forma elas consigam se enxergar e de repente através do que você vai falar vai ter a virada de chave, né? Nesse momento que elas estão sentindo talvez essa angústia, o que eu vou fazer, qual o caminho que eu sigo, eu quero me doar à maternidade, mas ao mesmo tempo tenho o meu lado profissional, o mundo me cobra da mesma forma, e de que forma que eu realmente vou conseguir tomar a decisão de fazer o que está vibrando no meu coração. Quando eu falo que presença é o melhor presente, eu me refiro essencialmente e primeiramente à presença de mim para mim mesma. Quando eu olho no espelho, eu sinto que eu estou presente ou ausente de mim mesma. Então, em nenhum momento eu tive dúvida. Porque se a gente parar para se ouvir, se a gente respeitar o silêncio que nós precisamos, a gente vive numa era barulhenta, apressada, de inúmeras distrações, e as distrações não param de aumentar. Então, se a gente para se ouvir, se a gente para se observar, e se a gente de fato ouvir o coração, a gente não tem a dúvida. A dúvida eu não tinha em nenhum momento. Eu não tinha, eu tinha certeza do que eu queria. Do que tu queria, mas o que eu você queria ia mudar, fazer depois. o que eu ia fazer, mas aí a emoção precisa se conectar à razão nesse momento. Eu fui olhar para as minhas formações. Eu sou formada em letras, eu sou formada em jornalismo, eu sou especialista em gestão de pessoas e liderança pela FGV. Eu sou apaixonada por literatura, então, de forma autodidata, porque na faculdade de letras não tinha uma cadeira de literatura para as infâncias, então, depois da maternidade, a vontade de saber o que é um livro de qualidade para as crianças aumentou, porque assim como tem porcaria no supermercado, tem nas livrarias. Na livraria também. Então, nós, adultos, nós pais, estamos numa era, num momento de revisão da alimentação. Vocês já notaram? A gente lê o rótulo, a gente se preocupa se vai ter açúcar, se vai ter conservantes demais. Se possível, a gente compra tudo orgânico. E a gente sabe qual é quais são as melhores editoras de livros para a infância? Quem são os melhores autores? Pensa, é conteúdo que vai para a mente dos nossos filhos, para a alma. E a gente não sabe qual é a editora boa, qual é o autor bom, o ilustrador. E a gente vai lá na livraria e muitas vezes por falta de informação, porque não é uma informação difundida. Assim, eu divulgo gratuitamente no meu Instagram, no meu site tem essas informações, mas como fazer isso chegar para a massa? Para saber escolher com critério e não ir lá na livraria e escolher pelo personagem da moda, pelo youtuber da moda. O que vai abastecer, alimentar a alma dos nossos filhos. E eu acho que isso traz uma reflexão, né, um pouco maior quando você traz sobre a questão da presença, porque quando você vai se permitir estudar isso um pouco mais, você precisa estar mais presente, porque é muito mais acessível para nós, enquanto mães, hoje, na correria, né, do dia a dia que muitas vivem, que muitas mulheres se permitem viver nisso, escolher pelo que é mais fácil, ou pelo que vai agradar a criança naquele momento, porque é o estímulo externo que aquela criança, às vezes, está tendo. Então, você precisa mostrar para ela uma forma de fazer aquilo diferente. E isso exige tempo nosso, exige energia, exige conexão, exige um parar, respirar. E, às vezes, é o dia que você não vai estar disposta, e nem sempre a gente está disposta, né? Eu tenho 2 filhos também. Nem sempre a gente está disposta para os nossos filhos. E está tudo bem isso. A gente não precisa entregar o nosso 100% para eles todos os dias, em todos os momentos, né? Tem dia que, tipo assim, olha, se eu pudesse não ver, não ter, né, nada, ter um momento, um dia assim, só meu, a gente tem isso. E às vezes as mulheres não se permitem sentir isso também. E aí acaba trazendo muitas coisas que faz com que o que é o mais prático. Em alguns momentos, sim, isso
todas nós fizemos isso em algumas fases, né? Mas quando a gente se permite estar mais presente, a gente também se torna mais seletivo sobre algumas coisas. Certamente, a gente fica muito mais seletiva depois que a gente vira mãe, as nossas escolhas são outras. A Ana, que está grávida agora, vai entender isso. Já fez escolhas diferentes na gestação, só sendo mãe, a Ive que é, para a gente entender que nós vamos passar a ter outros critérios para as nossas escolhas. Eu queria voltar para um assunto ali que a Ana comentou antes, de o que eu passei a observar, ou como é que eu fiz naquele momento, tá, e agora o que eu vou fazer? A partir do momento que a gente toma a decisão, que a gente vai fazer a transição de carreira, a gente olha para o mercado com outros olhos. Até esse momento, o olhar é um. Então, você não enxerga as oportunidades. Mas quando você decide, eu vou fazer em tal prazo, aí você começa a olhar para o mercado de outra forma e a enxergar oportunidades, a conversar com a Ana, com a Ive, com o João, com o José e ouvir outras coisas e captar outras necessidades. Foi o que eu fiz. Eu continuei a me relacionar com os meus clientes dos eventos de outra forma. Eu marcava mais cafezinho, eu marcava mais almoço, não para falar dos eventos que eu apresentava, para ouvi-los. Entender qual eram as necessidades. E eu identifiquei que o desenvolvimento de pessoas, que treinamento, que estimular essas pessoas para olhar para dentro, para a mudança, porque nós transferimos muito a responsabilidade da mudança. Então, outra palestra minha se chama Seja Você a Mudança que Quer no Mundo, né? O mundo muda, é o nome da verdade, o mundo muda quando a gente muda. Então, se eu mudei, eu decidi fazer a transição de carreira, o mundo ao meu redor vai mudar. Eu vou começar a olhar e enxergar as coisas que eu posso fazer. Quando eu estava lá focada no meu time, na liderança, nas minhas funções dentro da empresa que eu trabalhava, eu não enxergava que eu poderia ser palestrante, eu não enxergava que eu podia dar treinamento de comunicação e oratória, eu não enxergava que eu poderia treinar times de vendas, como eu fiz agora, 2 times grandes de vendas de uma empresa do litoral. E eu fiquei nervosa, primeira empresa, grande, 2 turmas. Cheguei lá e eu vi o tamanho da demanda que era essas pessoas se comunicarem melhor. Desde o básico da língua portuguesa, que foi um pedido, o nosso time de vendas precisa de um módulo bem caprichado de língua portuguesa, que chega a prejudicar a credibilidade da nossa empresa, às vezes um linguajar muito informal, muito chulo e tudo mais. Então, quando você decide mudar, o seu olhar muda e você consegue começar a enxergar onde você vai se encaixar. Olha, e também tem uma outra dica que eu adoro. Quando você quer muito um serviço e tem dificuldade de encontrar ou um produto, liga o sinalzinho de alerta para o empreendedorismo. Gente, preciso de tal coisa. Nunca tem, nunca tem, nunca tem. Então, neste momento, eu estou, aliás, analisando uma ideia de negócio, porque não tem em Blumenau, mas que coisa não tem em Blumenau? E eu, olha, chamei, né? Amigas, você falou antes aqui nos bastidores que teve uma amiga que você abriu um negócio. E é isso, trocar essas ideias com quem você confia, fazer pesquisa de mercado. Mas se você está precisando e não tem, opa, olha o sinalzinho da ideia. Será que as outras pessoas também não estão precisando, né? Será que as outras pessoas também não estão precisando? Sair fora da bolha, se relacionar mais, né? Escutar mais o que as outras pessoas estão sentindo e se conectar ainda mais, porque quem está procurando uma oportunidade também está buscando uma pessoa. E é através dessas outras pessoas que vêm esses insights e esse despertar do que realmente, o que eu posso contribuir, o que realmente estão precisando para que, através disso, consiga ter essa união e conseguir ter resultado, né? Certamente. A escuta faz uma diferença gigantesca. No caso dos times de vendas que eu falei aqui, a maioria dos vendedores, as pessoas que trabalham na área comercial, são super habilidosas para falar, mas tem uma dificuldade imensa em ouvir. E a gente consegue atender melhor o cliente quando a gente muda um pensamento simples. Não sou eu querendo atingir a minha meta de 80 colchões no mês. Vou pegar o exemplo da loja da Ana. Não, eu quero ajudar 80 famílias por mês a resolverem o seu problema. Que às vezes não vai ser no colchão, vai ser um travesseiro, vai ser um outro produto. Mas quando eu inverto, não quero focar no meu dinheiro, na minha meta, porque o cliente identifica que o nosso olhar está na gente e não nele. Energia, gente, isso as pessoas notam. Energia.
Então, quando eu mostro interesse genuíno Interesse. numa conversa e me proponho a escutar, e para isso eu desenvolvi uma técnica que eu compartilho, inclusive, nos meus treinamentos. Porque eu também tive meus desafios para ouvir. Depois, quando a gente falar um pouquinho mais de liderança, eu vou falar sobre isso. E eu desenvolvi uma técnica que é contar, no meu caso, pelo menos até 20 segundos sem interromper a pessoa. No começo, isso era mecânico, porque eu entrevistava muita gente. Então, escuta, deixa a pessoa concluir, depois você interrompe. E às vezes passava de 20, mas eu me policiava para não interromper pelo menos em 20. E para algumas pessoas, precisa ser mais. Então, é preciso que a gente desenvolva a escuta, porque quando eu escuto, eu aprendo. Quando eu falo, nem tanto. E Adri, essa é uma das minhas principais habilidades, de me conectar e me relacionar. E eu lembro, e tem muitas pessoas até hoje que me perguntam como é que eu tenho tanto resultado criando uma rede de relacionamento tão grande, não sendo de Blumenau e tendo uma crescente ao longo desses anos, e como que é que eu não vindo de vendas, comecei a empreender trabalhando com vendas e todos os anos consecutivos tendo reconhecimento, e no primeiro ano fomos loja destaque, segundo loja revelação e terceiro campeões nacionais em vendas. E quando nós abrimos o nosso negócio, nós abrimos na pandemia. E aí o CEO da marca pensou, cara, esses loucos vão quebrar, porque eles nunca trabalharam com vendas. E a marca também aprendeu muito conosco, porque a gente tem muito esse perfil de estar presente, de escutar mais, porque é através disso que você realmente se conecta. Mas não só o escutar mais, é realmente estar interessado. E também o que você faz depois que aquela pessoa saiu da tua frente? Você se interessa por ela? Você faz um pós-café? Não é verdade? Tem um pós-venda, mas a gente está aqui se relacionando. Amanhã a gente vai conversar. Eu vou saber como é que você chegou em casa, como é que você se sentiu. E é sobre isso também, né? É olhar de forma plena, com atenção para esse momento, mas também ter a sensibilidade de como essa pessoa ela ficou depois que saiu da tua presença. Eu lembro até hoje o dia que eu visitei a Ana na loja dela e eu ganhei um cartãozinho escrito à mão com uma foto da minha família. Obrigada mais uma vez, foi marcante. E marcante a ponto de ser um ponto inicial da nossa convivência, né, Ana? Então, eu pude perceber como ela observa as famílias, como ela observa os clientes. Eu quero comparar aqui o empreendedorismo com a liderança, porque eu acredito que todo empreendedor precisa ser líder. Até o eu empresário, né? O eu empresária, né? Quando a pessoa trabalha sozinha, ela está no processo de liderar aquela empresa, no processo de crescimento. E de liderar ela mesma. Ela né? mesma, o que é o maior desafio. Porque às vezes você tem as metas, os objetivos, mas às vezes é liderar a tua mentalidade para o que você precisa fazer, as tuas vontades, né? As tuas atitudes, e seja na empresa ou seja na maternidade também, né? Você liderar pelo que teu interno está dizendo para você fazer, e não só por todos os estímulos externos, né? Então, quando eu virei líder, ali com 33, 34 anos, eu queria deixar minha marca. Eu queria mostrar resultado. Depois de um tempo e depois de alguns feedbacks duros, eu entendi que eu precisava trocar o pronome minha pelo pronome nossa marca. Considerar mais a opinião das pessoas. Ouvir mais as pessoas. O líder eficaz, ele ouve, ele observa e muitas vezes ele encontra as respostas no silêncio. Portanto, a escuta ativa é um desafio de todos nós, empreendedores e líderes. Porque quando a gente para ouvir os colaboradores, os clientes, é ali que a gente encontra a necessidade de uma medida que vai ser adotada, uma ideia de um produto novo que precisa ser lançado, de uma mudança de estratégia, de uma adaptação de processo. A liderança exige atenção plena. Observação, silêncio, escuta. Observação, silêncio e escuta. Só que a gente vive num mundo apressado. Uma automatização, né?
A gente vive num mundo apressado, num mundo barulhento, num mundo de muitas distrações. E o líder, o empreendedor, muitas vezes, com uma montanha de tarefas, deixa para terceiro, quarto, quinto, 10º plano a escuta. E muitas vezes a gente adota estratégias que nos enfraquecem e não que nos fortalecem. Esse é outro tema que eu trago nos meus treinamentos. Vou só fazer um lanchinho hoje para dar conta dos meus e-mails. Então, em vez de fazer 1 hora de almoço, eu vou fazer 10 minutinhos. Vocês sabiam que, segundo pesquisas de Harvard, a gente recupera 30% da nossa energia, da nossa dopamina, se a gente parar assim, 10 minutinhos para fazer um scanner corporal, de olhos fechados, assim, relaxando, depois do almoço? 30%. A gente vai ter uma tarde melhor ou pior? E o que a gente faz? A gente se enfraquece, não comendo bem, comendo um lanche qualquer, não parando para se reconectar com você. Ao contrário, a gente adota a estratégia invertida. E quando eu era líder, eu fazia isso. Eu não vou para academia hoje porque preciso fazer mais feedbacks, preciso responder mais e-mails, preciso terminar o orçamento. Então, não vou para academia porque eu preciso terminar o orçamento. E o que acontece quando eu vou para academia? Não é só meu corpo que ganha. Eu fico mais forte, mas não só o meu corpo. Eu me sinto mais forte para encarar os desafios. Então, eu estou mais forte para atingir aquela meta, eu estou mais forte para os desafios. Então, tem muito mais além do que cuidar da saúde quando eu vou para a academia. E eu quero voltar para o que a Ive falou antes, de muitas vezes nós estarmos na maternidade, nem sempre nós termos tempo para nós. E tem uma frase do Einstein que eu adoro, que é muito famosa, que diz que insanidade é a gente esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Quando chegou no final de 2023, eu pensei assim, final do meu primeiro ano, né, indo para o segundo de empreendedora, o que eu vou fazer diferente em 2024 para ter resultados diferentes? Porque eu já adorei meu primeiro ano, mas tive um outubro muito desafiador com as enchentes. Mas o que eu vou fazer diferente em 2024? E aí fiz uma listinha, não de metas, mas o que eu vou fazer diferente do que eu fiz no ano passado. No quesito espiritual, no quesito familiar, em várias áreas que eu queria. Então, uma das coisas que eu já fazia, que não entrou nessa listinha porque ela já é e eu continuo, eu, por exemplo, aí a escolha foi minha, com base em tudo que eu leio e estudo sobre a importância de a gente observar a natureza, de amanhecer o dia, a gente acordar, escurecer, a gente dormir. Porque entre uma das distrações que nós temos, é tão óbvia que a gente não enxerga que é uma distração. A eletricidade. Minha avó ia dormir 7h30 da noite, porque escureceu, é hora de dormir. E o que a luz faz com a gente? Faz com que a gente encontre atividades, rotinas e compromissos inadiáveis, muitas vezes até 11 horas, 11h30, meia-noite. Então, eu decidi acordar com as galinhas. Na verdade, eu já acordava há muitos anos por obrigação. E hoje eu acordo por prazer. Então, eu acordo 4h30, depende da hora que eu vou dormir, mas normalmente 4h30. E eu tenho até a hora das minhas filhas acordarem 1h30 a 2 horas só para mim. Num silêncio em Blumenau que é diferente do silêncio da noite. Porque à noite, por conta da eletricidade, a cidade está acordada. A cidade é barulhenta. Então, é um silêncio que é só meu, para eu olhar para mim. Porque quando eu fiz o meu branding de marca, nós chegamos à conclusão, junto com o pessoal da Florescer, até quero mandar um beijo para aquelas mulheres empreendedoras maravilhosas. Elas construíram comigo o seguinte propósito: causar impacto positivo no mundo. Esse é o meu propósito, da minha empresa e meu. Porque causar impacto positivo no mundo, é tão aberto, né? Mas em que mundo? No meu, em primeiro lugar. Porque se eu impacto positivamente o meu mundo, eu impacto positivamente o de vocês, os dos meus clientes, o da minha família e das pessoas que me cercam. Então, é causar impacto positivo no mundo. Esse é o propósito. E quando a gente entra, né? Quando você consegue identificar isso, e aí você também consegue ter uma clareza de como que eu preciso impactar positivamente a mim mesma, para daí conseguir impactar melhor os outros, né? Eu costumo falar sempre assim, que nós somos um raio de luz. Então, não é egoísmo você ter tempo para você. Não é egoísmo você dizer não para
para várias pessoas, isso inclui às vezes o marido, isso inclui as filhas, isso inclui clientes em alguns momentos, para você dizer sim para você, para aquele momento, porque quanto mais iluminada você tiver, mais você vai conseguir iluminar as outras pessoas, porque você vai ser o reflexo, né? Dentro da nossa família, eu acredito muito, muito nisso, assim, a minha família é muito reflexo de como eu estou, né? Os meus filhos são muito reflexo de como eu sinto. E eu vejo até, por exemplo, o meu filho mais novo, que a gente estava falando, né? Ele é muito, muito meu xereta, assim. E eu vejo, às vezes, até mesmo nas minhas mudanças de ciclo, quando ele era mais novo, quanto isso impactava no humor dele. Né? Porque ele acabava sendo um reflexo, até mesmo se a gente for entrar na questão da simbiose, né? Quando eles são mais novos, eles ainda não entendem a diferenciação entre o que é a mãe e o que é a criança, né? Então, naquele movimento simbiótico, assim, é claro que a gente não consegue controlar, a gente não existe uma mulher, uma mãe perfeita, né? Acho que também não é para trazer isso, mas o quanto a gente vai se permitindo fazer isso, isso vai brilhando. E aí eu queria trazer um outro movimento que você falou sobre quando você começou a olhar, quando você estava com a tua segunda filha e quase você teve um burnout, né? E aí aqui é uma ressalva em relação ao feminino. O quanto às vezes a gente precisa ir a um esgotamento para achar que precisa fazer uma mudança. E que bom que você conseguiu identificar isso e que hoje o fato de você ter mudado, do que muitas vezes para a sociedade é visto como algo você já tinha atingido um nível de excelência dentro do que você fazia, você já tinha cargo, né? Tinha cargo de liderança, você já era uma presença significativa na comunidade, né? Tem uma responsabilidade e agora, tipo, ela vai largar tudo, né? A pergunta que eu mais ouço: como você largou a TV no auge da carreira, tipo assim, né? E aí vem junto, né? Se você não tá segura, por isso que quando você trouxe toda a tua trajetória para você tomar a tua decisão, a tua segurança interna fez você manter. Porque se fosse lá em 2016, quando surgiu, pode ser que você tivesse voltado, porque aí entra ego junto, entra status, entra várias outras coisas, né? Muito claro, a gente não vai fazer uma transição de uma hora para outra, porque aí acaba sendo até negligente, né? Com a família. Cada pessoa tem uma história. Para mim, funcionou sair no auge da carreira. Até me dizem muito que é como jogador de futebol. E tu continua. Falaram, você saiu no melhor momento, no auge. Mas não há certo nem errado. Sim. Para mim, funcionou dessa forma. Até foi muito curioso, porque quando eu recebi o prêmio de melhor apresentadora do Estado, em maio de 2022, eu já tinha anunciado internamente que eu ia sair. Mas o público ainda não sabia. Então, as pessoas aí mesmo que perguntavam, meu Deus, você acabou de ganhar o prêmio? Então, estou no meu melhor momento para a transição. Inclusive, eu consegui enxergar isso. Mas, certamente, isso passa por olhar para a gente, para a nossa história, para a nossa infância. A infância não fica na infância. Por isso, eu não consigo crer que nós, mulheres, especialmente depois da maternidade, que a gente possa olhar para esse modelo recente construído da geração creche e achar isso normal. Eu não sou a geração creche, então, gente, é muito recente. O que acontece? As mulheres que estão se tornando mães recentemente, ou as mais jovens, que já foram geração creche, elas acham que isso sempre foi assim. Sempre foi assim. E que o trabalho é normal e o filho é que veio para atrapalhar o trabalho. E como eu vou dar conta dos dois? E isso é totalmente contrário ao nosso feminino. Eu não estou dizendo que a mulher não deve trabalhar. Eu amo trabalhar. Mas qual seria o problema de eu escolher trabalhar 3 horas por dia e formar filhos melhores? Vocês sabem qual é o maior desejo das crianças? É ficar com pai e mãe. Não é fazer judô, inglês, karatê, futebol, robótica, ginástica e agenda cheia. Eu tenho uma amiga em Florianópolis que ela me contou uma história. Quando eu estava grávida, a gente conversou a respeito. E eu perguntei como é que era. E ela me disse assim, porque ela trabalhava muito também. E ela era empreendedora, dona de uma empresa. E o filho dela chegou um dia para ela assim, mãe, por que você trabalha tanto? Ah, filho, para pagar seu futebol, sua natação, da sua irmã também. Se eu não fizer a natação, a mãe trabalha menos? Então, se a gente olha para a sociedade hoje,
para a crise da saúde mental que nós vivemos, principalmente no pós-pandemia, mas eu acredito que a pandemia veio para ligar um holofote sobre um problema que já existia e aumentou esse problema da saúde mental em nós adultos, mas especialmente nas crianças. Nós temos um instrumento que legalmente é permitido para menores de 18 anos, mas as redes sociais são, né, no papel, ou melhor, ali no online existe um termo que diz que é até tal idade, mas ninguém respeita. Então, nós temos um instrumento que é mais perigoso do que uma moto e um carro. Uma criança e um adolescente não podem ter um carro, mas um celular, onde tem pornografia, onde tem fraudes, onde tem conteúdo inapropriado, onde tem aplicativos criados para viciar. Quem não sabe, até trouxe esse livro para falar. Eu ia falar do teu Esse livro aqui se chama Minimalismo Digital, para uma vida profunda em um mundo superficial. Ele fala o seguinte: nós não podemos ser ingênuos no nosso relacionamento com as indústrias da economia da atenção. Todas essas que criaram as redes sociais, os aplicativos e tudo mais. Nós devemos ser estratégicos. Usar para o bem, usar para o nosso sucesso profissional. Mas as redes sociais foram desenvolvidas de acordo com esse livro e até com um documentário que tem na Netflix, que se chama O Dilema das Redes, inspiradas nas máquinas caça-níqueis. Você puxa a alavanca, você faz o dedo da rolagem, esses movimentos são semelhantes. O que você ganha ao puxar uma alavanca se você tiver sorte? Um prêmio. O que você ganha no celular se você fizer esse movimento de atualização? Uma novidade, dopamina, rápido, ligeiro. E quando a gente vê, passou só um minutinho que a gente está assistindo, eles falam com o nosso coração. A indústria da economia da atenção fala com o nosso coração. Como assim, Adriana? Os algoritmos sabem que eu fico 1 minuto e meio vendo vídeo de bebê rindo, de gargalhada de bebê, porque eu amo. E o que eles apresentam para mim depois de um vídeo de bebê? Outro vídeo. Eles sabem que eu amo dançar. Eu assisto um vídeo de dança e o que acontece? Eles vão lá no meu coração e trazem um vídeo igual ou parecido. E quando a gente vê, foram-se 30, 40, 45 minutos dos nossos bens mais preciosos, que são tempo, atenção e energia. E aí a gente diz que faltou tempo para academia, faltou tempo para ficar com o filho. E quando a gente viu, Adriana, você não usa a rede social? Uso. É um desafio para mim também? É, porque para mim também pode viciar. E quando eu vejo, podia ter mandado terminar tal orçamento. Por isso, nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que ser estratégicos, vigilantes e ajudarmos uns aos outros. E definir estratégias que a gente usa para produtividade na nossa empresa. De 8 a 9 eu vou mandar e-mail. Lá no final da tarde, de 4 às 5... Tem uma agenda produtiva, né? De 4 às 5 eu vou responder. Num horário eu mando, num outro eu respondo. Porque se deixar, se a gente for ingênuo, nós somos consumidos por isso. Então, assim, é um tema que se deixar aqui dá outro podcast. É verdade. Esse tema é bem relevante. Eu quero até voltar um pouquinho antes, quando você comenta de nós termos a oportunidade, mulheres, de termos 2 horas para nós, ou talvez um momento a mais com os nossos filhos, mas é importante a gente falar que é uma parcela da sociedade que é pouco privilegiada. Porque hoje, a maioria das mulheres, elas não têm essa oportunidade, elas não têm esse recurso, elas trabalham o dia todo, né? Elas saem de manhã de casa, ficam até o final do dia, tem todo o processo do transporte público, quando chegam em casa, chegam super tarde, mas agora a gente tem que olhar, e as empresas, como é que elas estão olhando para isso? Porque a gente fala tanto, né, de saúde mental, saúde emocional, de inclusão e de tantas outras coisas, mas nós não estamos olhando para a mulher, para a mudança que ela tem depois da maternidade. Eu recomendo aqui uma empresa chamada Filhos no Currículo. Eu acompanhei uma apresentação deles no Rio de Janeiro, e acompanho também nas redes sociais. É um trabalho fantástico, porque, como eu estava falando aqui para a Ana antes, nos bastidores, nós nos tornamos mulheres muito, muito mais fortes. A gente transforma a pressa em velocidade, porque, como diz um escritor brasileiro que eu li esses tempos, a velocidade é a nossa habilidade de fazer o tempo sobrar.
Então, as mães muitas vezes conseguem isso de forma primorosa e a gente acha que não vai dar conta. Realmente, a gente não dá conta de tudo, Não, a gente tem que fazer escolhas. Tem coisa que não precisa dar conta, né? Mas, quando tu trazes isso, Ana, a gente precisa olhar mais fundo. Por que que a mulher precisa trabalhar o dia inteiro, por exemplo? Por que que a gente tem essa cultura do trabalho formal? É mais profundo isso. Tem uma frase que eu adoro, que diz assim: eu posso ter mais porque eu posso ser mais. Então, uma cultura focada no ser para ter. Hoje a gente vive focado na cultura do ter para ter, para ter, para ter. Ah, a mãe precisa fazer hora extra. Por quê? Para comprar mais roupa. Mãe, a mãe vai ter que, o pai vai ter que trabalhar. Para quê? Para comprar mais alguma coisa. Então, eu adoro o capitalismo, mas eu acredito que a gente precisa ter um olhar muito mais profundo e mais crítico sobre isso. Nós vivemos a cultura do ter. Quando eu era criança, eu ganhava brinquedos somente nas datas comemorativas. Hoje, tem uma loja de brinquedo da China em cada esquina que você paga 5, 10, 15 reais e compra brinquedo toda semana. E aí você fica até mais tarde no trabalho, às vezes, passa na frente de um lugarzinho, eu tô voltando mais tarde hoje, vou levar um brinquedinho, meio como forma de pedir desculpa, assim. Já fiz isso. E eu depois, daí no caso era ou um chocolate ou alguma coisa. Porque, e na verdade, nem identifiquei isso na hora, só identifiquei depois. Por que eu trouxe? Porque eu trabalhei até mais tarde. Quero compensar. É para compensar uma falta, né? Aí eu quero compensar a minha falta de presença com ter e não com ser. Eu acho que dentro do que a Ana traz, né? Eu acho que é também uma leitura de, às vezes, realidades diferentes, né? De mulheres que tem mulheres que podem se permitir não fazer uma carga de trabalho. Mas tem mulheres que elas são responsáveis pelo sustento da casa. Que às vezes não fazer uma carga de trabalho de 8 horas ou de 10 horas não vai ter como alimentar, como colocar, né? Alimento em casa. Mas aí é sempre olhar como que eu posso potencializar aquilo, como que eu posso diminuir até mesmo o meu nível de cobrança em relação àquilo. Esse nível de cobrança, se eu preciso trabalhar 8 horas por dia, né? Para suprir uma demanda, para eu conseguir ter um salário, para que eu vou sustentar minha família. Mas como que eu vou suprir quando eu estou em casa? Como que eu vou me cobrar menos? Porque aí se eu trabalho demais, eu me cobro. Se eu trabalho de menos, eu me cobro também. Então, às vezes, escolher um pouco qual é o seu difícil, né? Quando eu fui fazer a decisão de sair da empresa, e mesmo, eu sou formada em psicologia, todas as minhas formações são todas baseadas no desenvolvimento humano. E as crenças limitantes, elas são muito fortes, né? E eu ouvia muito, muito da minha mãe, não dependa de homem nenhum, não dependa de homem nenhum. E aí eu lá, louca para depender, e para ele tava tudo certo, né? E eu tomei a decisão, realmente, porque eu queria, mas era como se eu precisasse de uma aprovação ainda, porque era como se eu fosse ser menos mulher suficiente por fazer aquilo. A minha situação era diferente porque ele tinha, na nossa família tinha a oportunidade, né, de ele fazer isso. Mas mesmo assim, inconscientemente, era um movimento que eu não tinha. E eu lembro que eu fui conversar com a minha mãe, meio que, tipo, pedindo uma permissão, sabe? E ela disse assim, meu Deus, minha filha, eu não acredito que você tá pensando ainda. Tipo assim, vai ficar com teus filhos, vai aproveitar, vai tudo isso. Mas, às vezes, é essa cobrança que a gente se faz. Então, um ponto de vista é olhar a realidade, né? Mas dentro da realidade é mais uma questão macro, de mudança de cultura. Sim. O que não se faz em uma década. Mas eu por muito tempo, eu julgava a mulher que ficava em casa só para cuidar dos filhos, né? Era como se faltasse alguma coisa. Cuidar dos filhos não tinha valor. Não, é o maior futuro que tu vai deixar para a humanidade. E aí a gente vê os problemas que a gente tem visto hoje, os consultórios de psicólogos e psiquiatras infantis se multiplicando. E quero aproveitar aqui que tu falaste da cobrança, não é porque eu fiz uma transição de carreira que eu não me cobro, que eu não erro. Eu gostaria ainda de estar mais presente. Então, eu continuo com os meus dilemas ainda. Apesar da transição, apesar de ser dono da minha própria empresa, tenho mais tempo hoje para minha família, sou dono da minha agenda e consigo trabalhar melhor e fazer as escolhas. Então, o que eu faço?
Eu fecho a minha agenda para as datas importantes da família, mas às vezes eu gostaria de estar aqui numa noite para fazer a leitura para elas dormirem, mas preciso estar fazendo uma palestra. Mas aí foi uma escolha que eu fiz, eu aceitei naquele dia, então mudou a dinâmica profissional. Quando eu trabalhava numa empresa, eu tinha horário para entrar e não tinha para sair, porque eu era líder. E ainda, cargo de confiança. 11 horas da noite, dava qualquer problema de onde eu estava, com o bebê chorando, com o bebê trocando fralda, eu tinha que resolver. Se precisasse chamar a equipe em casa, se precisasse definir uma estratégia de cobertura, eu gostava daquela função, gostava. Mas depois que eu virei mãe, não passou mais a fazer tanto sentido. Porque, tu saiu porque tu não gostavas mais do que tu fazias? Não. Fez sentido durante muito tempo, eu sou grata e honro aquela história. Mas eu poder escolher como tratar do meu tempo, como cuidar do meu tempo, foi um fator predominante. E é libertador, né? Isso. Sim, é libertador. E teve um motivo muito importante também para as minhas mudanças. Quando eu virei mãe em 2016, primeiro que a gente leva aquele susto e olha para o mundo e, nossa, eu coloquei um bebê nesse mundo de guerras, de polarização de opiniões, de injustiça, de intolerância. E fiquei pensando, que mundo eu vou deixar para as minhas filhas? Ou melhor, para a minha, naquele momento era uma só. E essa pergunta ficou, que mundo eu vou deixar para as minhas filhas? Até que eu me dei conta que eu tinha que me preocupar também com a filha que eu ia deixar para esse mundo. E aí o dedo da responsabilidade apontou para mim. Eu tinha que melhorar, eu tinha que me tornar uma pessoa melhor. E naquele momento, eu tinha um projeto engavetado. E aí eu pensei assim, eu vou ser uma mãe que deixa seus sonhos numa gaveta ou uma mãe que realiza sonhos? E em 6 meses de licença, eu resgatei o arquivo do meu livro que estava no computador, revisei, encontrei uma editora, encontrei um ilustrador e em março de 2020 nós agendamos o lançamento do meu livro, que é esse aqui. Ai, que lindo. E o que aconteceu em março de 2022? Veio a Pandemia. Ou melhor, Sim, 2020. 2020. Nós marcamos o lançamento para março de 2020. E veio a pandemia. Que só Tivemos lançou que em cancelar. 2022. E aí, passou um mês, passaram-se 2 meses, 3. E aí, quando chegou em julho, eu falei para o editor, vamos lançar? Se a gente for esperar a pandemia acabar, a gente não vai lançar nunca? E naquele momento, eu já estava mais conectada também com as questões de natureza, questões holísticas, sem ser bicho grilo, sendo bem transparente aqui, mas olhando para minha avó, bisavó, que eram muito conectadas com a natureza, que não eram mulheres submissas. Eu acredito que muito hoje do que a gente fala sobre o mundo da mulher depende muito da mulher que você teve na sua família. Então, as mulheres antigamente eram submissas. A minha avó era uma matriarca com M maiúsculo. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de feminismo e feminino. Muito cuidado. Não dá para colocar tudo na mesma Não, são coisas bem diferentes. Não, e digo também assim de dizer que sempre teve feminismo. Minha avó não era submissa, ela era eu venho assim, de uma família muito forte, onde as mulheres que ditam As regra, mulheres assim. têm muita não, força, ela era né? muito parceira do meu avô. Não era assim, ela dizia tudo e ele dizia amém. Era assim um casal que se completava, ele no masculino e ela no feminino, mas sendo uma matriarca. Então nós agendamos o lançamento estrategicamente. Ele, então vamos fazer mês que vem? Ainda era inverno. Eu não. Inverno é a estação em que a gente simbolicamente deve olhar para dentro. A gente se recolhe, a gente dorme mais por uma razão. As noites são mais longas, a escuridão é mais longa por uma razão. Basta a gente observar a natureza. É o tempo em que a gente analisa os nossos projetos, né? Que a gente plantou lá no outono e vem a primavera. E o que acontece com a natureza na primavera? Desabrocha, floresce. E eu disse, não, eu quero lançar o livro na primavera, porque irei desabrochar para uma nova fase da minha vida, que é a fase de escritora e de pesquisadora de literatura de qualidade para a infância. Muito bem. E eu só quero... pra gente... Dá pra ficar aqui, né? Falando horas e horas. Muito conteúdo, né? Porque foi tanta informação que você trouxe aqui, tanta fala relevante que a gente teria muitas horas, assim, para conversar. Sim, dá pra seguir por várias linhas, né? Mas só para finalizar, Adriane, de uma forma resumida,
o que você poderia nos dizer sobre o principal poder da comunicação e no impacto que a gente já pode gerar nessas novas gerações que nós estamos trazendo para o mundo através dela? Sabes que as pessoas me procuram muito para aprender técnicas de oratória. E tem algo que eu acredito, que eu imagino que seja um caminho para essa sua pergunta, que a gente precisa entender. Quando a gente se comunica, a gente se revela. Quando a gente se comunica com a linguagem verbal e com a linguagem corporal, a gente revela quem a gente é. Então, as pessoas que têm dificuldade de comunicação ou querem aprimorar a sua comunicação, se perguntem primeiro, quem você é? Porque ao se comunicar, você revela quem você é. Você pode até colocar uma máscara por um tempo, mas quando a gente se comunica com eficácia, com verdade, com transparência, a gente vai comunicar quem a gente é. Então, o que eu aconselho é, procurem ser pessoas melhores, porque a comunicação automaticamente vai ser aprimorada. Muito bem. Muito bom. Reflexivo. Terapia, autocuidado. Então, eu tiro horas para mim de silêncio, leitura, todos os dias de manhã. Estou lendo agora, aliás, Torto Arado, que fala muito sobre um outro olhar para o modelo de sociedade, em que eles nem dinheiro, viviam da terra. Lembro de uma personagem que fala assim, mas na cidade, você quer uma cebolinha, tem que comprar, uma batata, tem que comprar, que eu mesma planto e eu tenho. Então, quando eu falo de uma mudança profunda e cultural, passa por a gente olhar por outros modelos que nós tivemos. Que nós já Porque tivemos. por que a mulher... Não estou falando, estou falando de por que a mulher precisa trabalhar 8 horas, 9, 10, 11, no modelo que nós criamos. A gente pode ter vários modelos, podem ter mulheres que se encaixam nesse, mas a gente se afastou da natureza. E isso também é um ponto de atenção, porque nós somos a natureza. Nós dependemos do ar das árvores, então E perde basta a gente olhar um pouquinho para isso. e perde a conexão, né? A gente perde a conexão. E aí a gente entra num piloto automático do que tem que fazer mais, né? Do que tem que realizar cada vez mais. E buscar essa conexão faz com que você aterre, faz com que você consiga até mesmo ser mais produtiva depois disso, porque aí você sabe aonde você tem que ir, o que é importante estar fazendo, o que não é importante estar fazendo naquele momento, né? Que quando você está muito no ar, as ideias viajam demais, não sabe? Então, fazer um exercício de aterramento, às vezes é algo que funciona muito, é botar o pé no chão, ouvir onde eu tô, o que está acontecendo. Eu recebo uma enxurrada de perguntas de mães. O que eu faço que meu filho está assim, está assado, irritado, respondendo, não se concentrando? Pé no chão. Coloca o pé no chão, o pé na grama, o pé na areia, o pé na vida. Vai subir uma árvore. Então, é isso. Fica junto com esse filho. Quando as minhas filhas estão... Esses dias eu fui levar minha pequena na escolinha, ela chorou muito. E ela nunca tinha chorado daquele jeito. E eu pensei, o que é? E fiquei. Acabamos de passar quase 3 meses de férias, 2 meses e pouco de férias. Eu trabalhei em 2 desses, mais diferente. Elas indo junto em alguns trabalhos, elas mais em casa. E era o primeiro ou segundo dia que ela estava indo para a escolinha, depois de ter ficado 100% do tempo na casa dela, com os avós, com os tios, comigo. Com as coisas dela, né? Então, o que eu me programei? Naquela tarde, eu busquei bem mais cedo. Eu fiquei a tarde inteira com ela. Ou, se eu tivesse agenda, amanhã eu consigo levar um pouco mais tarde ou buscar um pouco mais cedo. Porque a gente, como eu disse, a gente terceiriza essa responsabilidade. Dá o celular, dá o tablet, coloca mais esportes, mais coisas na agenda. Esportes são importantes, tá, gente? Eu adoro, mas eu digo que é aquela criança que tem agenda cheia todos os dias da semana. Então, assim, às vezes não. Na maioria das vezes, o que eles precisam é de pai e mãe. E não... E aí, lá em casa, nós temos os nossos dilemas, né? O marido chega em casa, vai pro sofá e fica rolando as redes sociais. Nós, adultos, temos todo o direito de chegar em casa cansados e queremos descansar. Todo o direito. Assim como a criança tem todo o direito, depois de ficar, muitas delas, o dia inteiro na escola, de ter um pai e mãe que senta, que te ouve,
que toma um café com você, que janta com você, que lê uma história para você. E aí eu quero pedir licença para ler um parágrafo para terminar. Eu ia perguntar dos livros, né, que você trouxe, o que você gostaria de compartilhar e a tua última mensagem, assim. Gente, para compartilhar dos livros tem que ter um podcast só Só para pra falar isso. de leitura, mas eu resolvo muitas das birras, dos momentos difíceis das minhas filhas, pegando um livro, não entrando no embate com elas, e eu começo a ler. Era uma vez, e aí às vezes elas estão brigando, eu começo a ler. Daqui a pouco elas param, começam a se alinhar perto de mim, então eu já resolvi uma briga entre elas, elas vêm para perto de mim, a situação começa a se acalmar, depois depende o nível da briga, eu explico A, explico B, mas... E assim, eu leio elas pedem 2, 3, por quê? Elas sabem que naquele momento em que eu estou lendo a história, não é só a história, gente. Elas adoram as histórias, claro. Mas naquele momento é atenção plena. Não estou vendo TV, usando o celular e contando história ao mesmo tempo. Eu estou literalmente com elas. E as pesquisas que eu faço mostram que o benefício número 1 de nós lermos para os nossos filhos não é eles ficarem inteligentes e terem melhor vocabulário, como todos nós falamos. O senso comum acha que o mais importante da gente ler é isso, né? Vamos ficar inteligentes, mais sábios. Mas no caso de nós, pais, mães e cuidadores, lermos para as crianças, benefício número 1, tempo de qualidade, conexão e criação de memórias. Então, dá para fazer um podcast só de leitura. E eu vou aproveitar esse livro, que não é meu, é da Olga Tokarczuk, eu quero mostrar a capa aqui, porque tem a ver com o que nós falamos hoje aqui. A Alma Perdida, ela é vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. E aí tem um parágrafo aqui que eu costumo ler nos meus treinamentos, nas minhas palestras, porque conversa com tudo isso. Então, eu vou fazer uma amarração para a gente encerrar. Ótimo. Do tema com a leitura e o conteúdo do que ela fala aqui. Se alguém pudesse nos olhar do alto, veria que o mundo está repleto de pessoas que andam apressadas, suadas e exaustas. E também veria suas almas, atrasadas e perdidas no caminho, por não conseguirem acompanhar seus donos. E isso cria uma grande confusão. As almas perdem a cabeça e as pessoas deixam de ter coração. As almas sabem que ficaram sem seus donos, mas as pessoas muitas vezes nem sequer percebem que perderam a própria alma. Olga Tokarczuk, Prêmio Nobel de Literatura. Uau! Que fechamento e que episódio, né? Sim. Foi incrível. Foi fantástico. Fantástico. Eu tive várias reflexões aqui. Para mim, está sendo ainda mais importante por conta desse momento da minha gestação, que logo a Lara estará por aqui. E é muito importante para que a gente, que é o que você falou, tempo de qualidade, conexão e memórias, e o quanto nós estamos olhando para isso. Obrigada pela tua presença, por estar presente aqui conosco, e realmente, né, a presença com certeza é o nosso maior presente, é o que a gente pode deixar de conexão e de legado em todos os momentos, qualquer lugar que a gente passar, né? E o estar presente, né? Acho que tudo que você trouxe, assim, traz realmente muitas reflexões do quanto a gente precisa estar presente, o quanto o se entregar naquele momento, né? Com o que você pode fazer naquele momento. E uma coisa é sobre as memórias, né? As memórias, as memórias afetivas são as memórias que mais ficam, é o que as recordações que a gente tem da nossa infância. Esses dias eu vi no Instagram um negocinho que falava, faça tais perguntas para os teus filhos. Eu não lembro de todas as perguntas, e eu lembro que fiz com o meu mais velho e eu perguntei para ele, o que foi de mais importante que eu fiz para você? E ele tinha uma competição de karatê em Fortaleza, e eu fui com ele, e ele tinha que perder peso, e ele tinha que fazer jejum, e foi quase 24 horas de jejum, e eu fiz o jejum junto com ele. E aí, para ele, foi o jejum, foi o fato de eu ter feito o jejum. Independente dos passeios que a gente fez passou lá. na tua cabeça. Não. Tipo, a gente lá, claro, depois da competição a gente fez passeios, né? A gente aproveitou o movimento, mas foi o jejum. Tipo, foi eu ter entrado em um momento de sacrifício junto com ele, né? E eu, cara, o jejum, ele é o jejum, então tá tudo certo. Eu sei que essa questão da presença acaba nos chamando mais para a questão emocional familiar, mas a questão da presença, ela é fundamental para os nossos negócios. Sim. Para dar um exemplo rápido, se eu vou ao banco e o gerente me vê, quer me chamar para
vender algum serviço, ele precisa vender consórcio esse mês, está quase no fechamento. Eu sento ali, ele, começa a me falar dos benefícios do consórcio e tal, e não me escuta. Eu digo, obrigada, vou analisar e saio. Se eu sento e o gerente me escuta, ele vai descobrir que eu estou fazendo uma reforma, e é real, lá em casa, e ele vai me oferecer um seguro residencial, que faz muito mais sentido para mim. Do que outro. Qual é a chance maior de ele ser bem-sucedido nessa venda? Então, a gente precisa ouvir, e a presença passa pela escuta. Em todas as áreas, né? É isso aí. Muito obrigada. E eu que agradeço a vocês. Quero agradecer a todas as mães que me acompanham, porque eu sei que muitas mulheres que estão aqui também são mães. Muitas delas também me mandam pedidos. Adriana, meu filho está em tal idade, queria saber que livros ler para os meus filhos. Eu faço essa consultoria materna por amor, porque eu acredito muito no poder da presença de qualidade das mães, tendo livro como elo. Então, eu pesquisei quais são os melhores escritores do Brasil, depois de saber quais os do Brasil, quais os melhores da Inglaterra, os melhores dos Estados Unidos, porque eles são traduzidos para o Brasil. Então, o que é um livro de qualidade para a infância, o que não é. E, às vezes, a gente quer ter o sonho de ter um filho leitor e como é que eu faço para esse caminho? Então, são questões que me movem como mãe e cidadã. Naquele olhar, assim, de quando a gente vira mãe, a gente vira um pouquinho mãe de todas as crianças do mundo. É um pouquinho disso também. Então, é um tema para mim apaixonante. Podem encher minha caixa que eu faço, assim, assim, com o maior prazer do mundo. Qual que é teu Instagram, Adriana? @Adriana_Kraus, Krauss. Sigam lá a Adriana, para quem ainda não segue. Estamos finalizando mais um episódio extraordinário. Para quem quer deixar alguma contribuição, dar sugestão de tema, ou até dizer o que você gostaria que a Adriana trouxesse para que a gente tenha mais uma oportunidade de conversar com ela, porque tem bastante coisa. Deixa aqui nos comentários. E é isso. É isso, né? E se a Adriana pode... A gente pode, né? A gente também pode. Se eu posso, elas podem.